Abra sua Bíblia em Ezequiel 14, nós vamos ver a segunda parte desse estudo do capítulo 14. Semana passada nós vimos que o Senhor também ia trazer juízo sobre os anciãos de Israel que estavam trazendo tropeço na vida do povo. Nós vimos também a idolatria no coração, também podendo ser não somente a idolatria ligada a deuses, mas a glória de homens. E os últimos versículos, como eu passei muito corrido no dia, eu vou ler novamente e explicar um pouquinho mais, então vamos ler de 9 a 11. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O homem, que buscava, os homens estavam buscando falsos sinais, falsos milagres, profecias mentirosas para corroborar a maneira como eles conduziam a vida deles. E aqui o Senhor está dando um alerta de que ele ia fazer os profetas caírem no próprio engano, já que eles não estavam querendo ouvir o Senhor. Então os profetas iriam receber profecias enganosas ou iam trazer profecias do seu próprio coração, e o povo ia ser enganado dessa maneira. Deus permite que o falso profeta ele seja dominado pela própria mentira, e para mostrar, para trazer disciplina sobre o povo e mostrar qual é o resultado de você acreditar no engano. Então ele abandona o profeta no seu próprio engano e permite com que as pessoas que estão buscando esse profeta, buscando mentiras, ouçam a mentira que elas querem ouvir e também caiam no seu próprio engano. Por isso que ele diz que levarão sobre si a sua iniquidade, a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Porque ambos estão buscando abominação, ambos tinham o coração já na idolatria daquele tempo, e o Senhor então ia permitir que eles caíssem no engano. A gente pode traçar um paralelo dessa passagem com o Novo Testamento, porque a palavra na Escritura, quando Paulo fala de Escritura, que toda Escritura ela é apta para ensino, para destruir dogmas, sofismas, fortalezas na mente, e ela tem poder para separar a alma do espírito, junta de medulas. Ele está falando do Antigo Testamento, porque naquela época não tinha Bíblia. As cartas, elas eram instruções, conselhos que eram enviadas para as cidades onde as igrejas, a igreja primitiva se reunia, as comunidades nas casas, os grupos que se reuniam em praças públicas, em escolas públicas na época, porque era assim que a igreja se reunia, não tinha um templo ali para eles se reunirem. Mas Paulo, ele usava a Escritura, ele usava a lei de Moisés, os salmos, os profetas, para ensinar o povo e revelar Jesus através da Escritura. Porque Jesus, ele não veio revogar a lei, e ele só tornou tudo pleno, completo. Ele fala isso em Mateus, no Evangelho de Mateus tem ali uma frase que diz isso. Agora vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12, diz assim:
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Essa é uma profecia que você pode ver em Isaías 11:4, né? O Senhor já, Deus, né, trazendo essa profecia por meio do profeta Isaías. Depois diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, o inimigo, adversário da nossa alma, vai usar uma pessoa que é o anticristo, e essa pessoa, ela vai agir com poder, com sinais, com prodígios da mentira. Então ele vai distorcer a palavra de Deus, como ele sempre faz. A gente vê, né, nessa terra como o inimigo ele engana as pessoas com poucas coisas, né? Basta uma necessidade imediata que a pessoa tem seja resolvida, que ela já toma aquilo como uma grande verdade e mergulha naquilo de cabeça, ao invés de buscar a verdade de Deus, buscar relacionamento com Deus. E essa pessoa, então, com todo engano, no versículo 10, de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, por que Deus manda a operação do erro? Por que Deus permite o profeta cair no próprio engano? Por que ele permite a pessoa que busca o falso profeta ser enganada? Porque estas pessoas não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E quem é o amor da verdade? Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. João 3,16 é assim o núcleo, né, da obra do Senhor, da obra de reconciliação do Senhor. Então, o amor da verdade é o próprio Jesus Cristo. As pessoas não recebem Ele, acham que qualquer caminho leva a Deus, e por acharem que qualquer caminho leva a Deus, elas caem no engano da eficácia de Satanás em agir com poder, com sinais e prodígios da mentira. Aí nós vamos ver também em Atos 7:42, que como nos tempos de Ezequiel, quem insiste no engano será entregue a ele, será entregue ao enganador, será entregue à mentira. Né? O Senhor não mudou a sua forma de agir. A aliança, ela é por meio da fé, né? A única coisa que mudou é a maneira como nós temos aliança com Deus, mas os fundamentos da justiça do Eterno permanecem os mesmos. A verdade, né, que a própria lei revela, os princípios, eles são os mesmos. Então, em Atos 7, no versículo 42, aqui é a defesa de Estevão, né? Estevão está dando um testemunho eloquente ali, com toda a bagagem da Escritura, com respaldo, né, da história do povo de Israel, e ele fala no versículo 47, versículo 42, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então, Estevão, ele afirma aquilo que Deus permitiu acontecer por causa dessa idolatria e da busca dos homens por algo fora daquilo que ele instruiu. Então Deus se afasta daqueles que se agradam da mentira e ele entrega a pessoa ao caminho que ela escolheu. Né? Deus entrega a pessoa no caminho que ela escolheu como uma disciplina,
para ela ver a consequência que isso gera. A consequência sobre o povo de Israel foi a ocupação da sua herança por um povo estrangeiro e idólatra, que era a Babilônia. Agora nós vamos continuar a leitura a partir do versículo 12. Vamos ler todos os versículos e depois vamos para a explicação. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela a fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Que assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. E eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Então, por que ele cita Noé, Jó e Daniel? Estes 3 homens justos, eles passaram por juízos. Eles enfrentaram juízos, mas só salvaram a si. Noé, com o dilúvio, só salvou os filhos, né? No caso de Noé, tinha que ter os filhos e as suas noras juntos, porque a partir dos 3 casais, a terra seria repovoada. Então, tem um propósito para esses filhos terem sido poupados. E a graça do Senhor estava sobre os 3, mas um deles não andava de acordo com a reta justiça do Eterno, tanto que o seu filho foi amaldiçoado por Noé, né, que foi Cã. Então, mas Deus derramou graça ali e poupou a vida dos 3 filhos de Noé, e Noé foi poupado do juízo que estava vindo sobre a terra para purificá-la de todo mal, de toda malignidade, de toda violência, de toda abominação que se praticava na época dele. Jó, ele passou por um sofrimento que foi um juízo, foi uma prova ali, né? Uma prova da fidelidade dele. E aquilo moldou Jó, embora muitos preguem sobre paciência de Jó, que Jó não murmurou. Se você ler com atenção, você vai ver os questionamentos de Jó, ele questionando o fato de estar sendo punido, e aí tem as discussões dos amigos com ele também, e o núcleo do ensino do livro de Jó faça as perguntas certas diante do Deus vivo, porque Ele sabe o motivo de cada situação que você passa. Então a gente pode questionar o Senhor desde que a gente esteja fazendo as perguntas certas, porque Ele se revela, né, no fim para Jó, no redemoinho, e Jó, ele até reconhece o erro dele, se corrige, e então ele é abençoado depois. E restaurado, né? Toda a vida dele é restaurada.
Mas os filhos dele não foi poupado, né? Não foram poupados. Quando Jó estava passando ali pela prova, o Senhor permitiu que a vida dos seus filhos fosse tocada. Mas depois ele teve outros filhos, né? Deus deu a ele outros filhos. E Daniel, ele é um homem justo que está exilado na Babilônia e a fama dele era conhecida. Lembre-se que Ezequiel era um profeta no exílio. Ezequiel estava na Babilônia profetizando para o povo judeu no cativeiro. Então era um homem conhecido entre os exilados. E o ensino aqui é que mesmo a justiça de um homem sábio e piedoso, ela não, mesmo no meio do exílio ali, ela não foi suficiente para salvar o povo. Nesse caso aqui, né, a justiça de Daniel não era suficiente, o clamor de Daniel não foi suficiente para poupar, assim como o clamor de Ezequiel também, porque a sentença do Senhor, o juízo do Senhor sobre aquele povo já estava determinado por causa do coração do povo. E ele termina o texto falando, né, que eles vão saber quem é o Senhor. Um pouco antes ele fala isso, né? Na verdade, ele fala isso no versículo 11, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, e isso é reconhecer quem é o Senhor. E depois, no final, ele fala, saberão que não foi sem motivo as coisas que eu fiz. Eles vão reconhecer, eu vou abrir o entendimento deles, vou abrir os olhos deles, eles vão aprender da minha lei e vão compreender o porquê de todo esse sofrimento, porquê de toda essa opressão, essa violência que eles tiveram que passar. Deus, ele cita aqui 4 juízos que não são juízos aleatórios, são juízos que você vai ver em Levítico, são 4 flagelos, né? As bestas feras, a espada, a fome, a peste, são maldições da lei e também maldições que estão no final dos tempos, no juízo do Eterno, que está lá em Apocalipse, capítulo 6. Mas a gente vai ler Levítico 26 para vocês verem que todo o fundamento ele está nos 5 primeiros livros. Se você ler os 5 primeiros livros buscando aprender os princípios, você consegue entender toda a Bíblia depois. Porque até o que Jesus ensinava está debaixo do fundamento. E se você não quer ser enganado nesse tempo, né? Nessa geração que nós estamos, com falsos profetas, com falsos mestres, você precisa conhecer os princípios. Você precisa conhecer a lei que Deus revelou a Moisés, porque o cumprimento da lei está em Jesus, e todos os princípios de discernimento do que é bom e é ruim, a gente só conhece porque tem uma lei de Moisés que foi dada, uma Torá, que foi dada no Monte Sinai para o povo de Israel. E a partir dela a gente conhece os nossos delitos, as nossas transgressões diante do Senhor, né? E o Senhor, ele quer a restauração da nossa alma, e para a gente entender o que está fora do prumo, a gente precisa conhecer os princípios. Agora vamos ler Levítico capítulo 26, vamos ler só alguns versículos, não vamos ler o capítulo todo. O capítulo 26, depois você pode ler com calma, do versículo 14 até o versículo 46, todas as punições que vêm por conta da desobediência. Isso não é, alguns livros, né, algumas bíblias, algumas traduções têm títulos escrito castigo da desobediência, só que maldição no hebraico está mais ligado a uma punição, o termo usado para maldição está mais ligado à punição do que a algo catastrófico, porque a punição ela é para correção, ela é para aperfeiçoamento. Levítico capítulo 26, nós vamos ler o versículo 25. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vos entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis, ou seja, é a fome, né? Fome assolando,
terra. E sempre quando as cidades eram sitiadas, acontecia esse tipo de fome. Acontecia do povo ficar sem água, tanto que o rei Ezequias ele constrói um canal que até é um achado arqueológico hoje em dia, lá na cidade de Jerusalém, que interligava a fonte que estava fora dos muros da cidade, para dentro da cidade, para quando houvesse algum tipo de investida dos inimigos, eles tivessem ali como se hidratar, né? Como ter água para até cozinhar e tudo mais. E depois, em outros momentos, outras cidades, né, também foram sitiadas e estão registradas. A principal cidade, além de Jerusalém, uma das principais cidades comerciais do reino de Judá, que era Laquis, foi sitiada por assírios, foi sitiada depois pelos babilônios, e essa cidade ela é um sítio arqueológico hoje em dia, e que se encontraram muitos achados ali provando, né, essas situações que colocava o povo com medo, né, uma pressão psicológica, com fome e sujeitos ao exército inimigo. Depois, no versículo 27 diz: se ainda com isso me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E aqui parece até pesado, né? Fala, nossa, como o Senhor faz assim? Mas lembre-se, era um povo com uma aliança com Deus vivo, que viu uma coluna de fogo, que viu sinais, prodígios, maravilhas, foi separado para ser sacerdote de nações. Eles não podiam andar de qualquer jeito, não podia ter sincretismo religioso num povo que era santo para Deus, que era separado para manifestar a glória dele. Eles tinham que ser exemplo. Então, eles tinham uma proximidade com a glória de Deus, com a nuvem, a coluna de fogo no deserto, e eles tinham que manter essa unidade com Deus pura, íntegra. Eles eram para representar o Senhor na terra. E toda quebra de aliança, então, o Senhor trazia punição, porque era uma quebra de aliança. Toda quebra de aliança, ela traz uma consequência, a gente sabe disso. Na nossa vida natural, a gente sabe as consequências que uma quebra de aliança, como traição, né, violência, repúdio, qualquer tipo, ou engano, adultério de documentos, tudo isso traz uma consequência. Então, imagine uma aliança com o Eterno, com o Deus vivo, com o Altíssimo, que é fiel, né? Se não vai ter consequências. No versículo 22, fala sobre as feras do campo. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. As feras do campo não necessariamente são animais, tá? Podem ser os povos inimigos, os exércitos inimigos vindo assolar e destruir a região. Então, Deuteronômio 28 também vai ter uma repetição dessas leis, a gente não vai ler, mas também é um texto para você usar para o seu estudo, né? Usar para suas meditações, para vocês verem as consequências que uma obediência traz, as bênçãos, e a punição que vem com a desobediência, as consequências que vêm com a desobediência. Agora, o que a gente repara aqui é Deus todo momento afirmando que nem que tivessem homens tão justos como Noé, Jó e Daniel, a terra seria poupada, nem os filhos deles seriam poupados. Só que ele faz um contrabalanço no final, quando ele diz assim: eis que alguns restarão nela. Então vai ter um remanescente aí na terra de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, que vai ser poupado e que vão levar fora tanto filhos como filhas. E eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos. Então, aqui esse versículo é ao mesmo tempo que fala sobre um remanescente que vai ser purificado, e a gente já aprendeu isso nos outros capítulos, que o remanescente que é fiel ao Senhor também é tratado, né? Ele é poupado da morte, mas ele é tratado, ele é disciplinado,
ele é purificado, perdão. E em Romanos 11, a gente vê um remanescente, agora nos tempos, né, de agora, do povo judeu, que foi poupado porque creu em Jesus. E por meio desses, a verdade alcançou os quatro cantos da terra, né, que são os discípulos, são os apóstolos. E nesse grupo de judeus, nesse grupo de Israel, nós gentios fomos enxertados. Nesse grupo de remanescente, de fiéis que foram purificados, receberam a aliança por meio da fé em Jesus Cristo, se realinharam com a reta justiça, porque na época do Império Romano, ali nos tempos de Jesus, o povo judeu era multifacetado, tinham vários grupos com várias linhas de pensamento, de teologia, nada muito diferente de hoje em dia, por isso que a gente deve buscar sempre a verdade, não opiniões, não o que a gente acha que é, nem o que a gente concorda mais ou que combina mais com a nossa cosmovisão, mas olhar para a palavra, olhar para o fundamento, ler as cartas, ler os evangelhos e entender com revelação do Espírito Santo o que o Senhor veio fazer, qual que é a obra do Senhor na nossa vida e o que Ele espera de nós, como discípulos dele. Então vamos para Romanos, capítulo 11. Versículo 25. É um textinho um pouquinho longo, mas Romanos não é um livro muito fácil de ler, talvez com essa leitura aqui você compreenda um pouco do que Paulo estava explicando, né, assim, confrontando aqui com o texto de Ezequiel, o que Paulo estava explicando ali aos romanos sobre toda a obra do Senhor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Essa plenitude de gentios, ela está ligada à profecia sobre Efraim, que Jacó entregou, e que está em Gênesis 48, versículo 19, diz assim: sua descendência será uma plenitude das nações. E a profecia de Efraim, ela se cumpre por meio dos apóstolos também, porque Efraim é o território norte de Israel, ficava, né, na região norte de Israel, a região da Galileia, das aldeias que Jesus ia, Nazaré, Cafarnaum, aquele território todo ali, perto do mar da Galileia, era Efraim. Então, ele coloca, né, Moisés fala sobre Efraim ser um mensageiro, tinham pés que correm, mais ou menos essa ideia ali do texto, né, de Moisés sobre a tribo de Efraim. Então, eles foram ungidos para anunciar as boas novas. Os habitantes ali de Efraim, do tempo de Jesus, eram os discípulos. Eles foram chamados, todos os discípulos praticamente vieram da região ali da Galileia, esqueci o nome da aldeia de Pedro, mas eles estavam ali ali na região norte, onde estava a tribo de Efraim. E quando a gente fala de plenitude de gentios, não quer dizer a quantidade de gentios apenas que vai ser alcançada, mas está querendo dizer sobre a qualidade do conhecimento, da maturidade espiritual, do entendimento, em compreender o plano de Deus por meio de Israel e da lei revelada em Cristo. Então, o que a gente vê hoje em dia, trazendo agora para nós, para os nossos tempos, né? Nós vemos um monte de doutrinas, um cristianismo multifacetado, como o judaísmo era, muitas
confusões de ensino, muitas doutrinas, não falo apenas das doutrinas que causam escândalo, mas há muito dogma enraizado na igreja, em toda a igreja. Então, o que nós vemos, né, você que estuda, que vai mais fundo, que está acompanhando a revelação, né, essa conexão do povo cristão com os judeus, esse desejo de conhecer mais sobre hebraico bíblico, sobre arqueologia, sobre história da Bíblia, sobre os tempos antigos, porque a grande maioria da teologia atual, ela vem de teólogos que estavam séculos depois da igreja primitiva ter sido formada, ter sido gerada. E era um pensamento europeu. Quantos quadros a gente vê por aí, ou quantos relatos a gente vê com um povo, né, um povo judeu sendo retratado com características europeias. Então, muita doutrina, muita teologia, na verdade, está mais enraizada em filosofia grega do que no ensinamento que o Senhor deixou. E o que nós vemos é que essa plenitude de gentios, ela, na verdade, está atrelada ao retorno do conhecimento da palavra de Deus, do reconhecimento da lei, do reconhecimento da obra de Cristo, que é o cumprimento de toda a lei e que ainda se cumprirá, porque tem muita coisa revelada na lei que ainda vai se cumprir. E quando você lê, os sábios entenderão e os sábios compreenderão, é aqueles que vão buscar o fundamento, vão buscar a revelação do que Deus deixou. Não teorias e interpretações com base em achismos, não uma pregação de evangelho, de parábolas, que quer trazer para o cotidiano, mas que foge completamente de contexto histórico, de valores, da ideia que estava sendo ali transmitida para aquele público. Então, essa plenitude dos gentios está sendo resgatada. E estes homens, naquele tempo, né, aquele remanescente que seria poupado, viveria uma grande transformação ali em Jerusalém, quando depois o Império Persa permite a reconstrução de Jerusalém e tudo mais. Os que estão no cativeiro vão poder voltar e vão ver, né, como Deus foi fiel e por que Deus permitiu. E realmente aquilo provocou um grande retorno ao caminho do Senhor, uma grande conversão, que no hebraico é o techuvá, é o retorno à lei, né, o cumprimento da lei, a obediência das práticas e da aliança com o Senhor. Agora, quando nós vemos aqui, a última coisa que nós vamos ver está em Romanos 3, 22. Quando nós vemos que aqueles justos não poderiam salvar a assolação, o juízo, porque o povo estava tão em pecado, tão em desobediência, vivendo mentiras, aceitando mentiras, ignorando os profetas do Senhor, que o juízo viria. Nós sabemos que virá um juízo sobre a terra, sobre todos os iníquos e impiedosos, sejam do meio do povo de Deus, que não estão andando em concordância com a palavra, seja o mundo que se afastou do Senhor e que vive totalmente à parte dele. Mas existe um justo que traz uma salvação coletiva e individual, né? Aquele que foi enviado pelo próprio Senhor como a salvação que Ele mesmo enviou do seu braço, porque Ele olhou para a terra, não viu um justo sequer, ninguém que clamasse, e então Ele envia esse que seria cheio do seu Espírito e traria juízo e vai trazer, né, com a sua boca juízo e justiça sobre a terra. E só que a justiça de Deus, ela vem sobre a nossa vida mediante a fé de Jesus Cristo. Ele nos justifica e Ele nos perdoa de todos os nossos delitos e transgressões. Então, no versículo 22, vamos ler a partir do 21, do capítulo 3 de Romanos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que sem lei? Porque a lei antes salvava e agora é por meio da fé. Só por isso, não é que a lei foi anulada, tá? É porque antes a lei era a condição para o povo de Israel ser salvo. E isso está lá no Cântico de Moisés, inclusive. Só que a partir de Jesus, agora a fé
ela traz a graça do Senhor e a justificação e o perdão dos pecados e a salvação. Justiça de Deus, versículo 22, mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos, ou seja, não é mais só Israel que pode fazer aliança com Deus vivo, mas todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Os que creem, todos os que creem, né? Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aquele que tem fé em Jesus é justificado. Um privilégio que a gente tem, que o povo na época não tinha. Porque os justos da terra eram homens comuns que cometiam erros também. Então, a justiça deles, a obediência, o desejo deles de obedecer, de andar fidedigno ao Senhor, só poupava a vida deles. Agora, Jesus entregou a sua vida, ele não poupou a vida dele em nosso favor, para que a gente pudesse ter, por meio da justiça dele, a justificação e o perdão dos nossos pecados. Amém? Então, você vê que apesar do Senhor ser duro com a iniquidade, ele também é misericordioso com aqueles que se arrependem. E ainda dá tempo da gente alinhar a nossa vida e cuidar, né, de conhecer a verdade, não caminhar na mentira, para poder provar da fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe.